Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República, está aberta a sessão. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Excelentíssimos Presidentes e membros dos Conselhos Científicos, de Conselhos Diretivos dos Laboratórios de Estado, Senhoras e Senhores, é com enorme satisfação, partilhada por todos aqui presentes, que acolhemos a honrosa presença de Vossa Excelência no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, minha casa, no âmbito do seminário A Investigação nos Laboratórios de Estado e a Construção de uma Sociedade Segura e Mais Resiliente. Saúdo igualmente o Sr. Ministro e os restantes colegas a quem endereço calorosas boas-vindas. A sua presença testemunha a importância atribuída pela sua presidência aos Laboratórios de Estado, os quais têm contribuído decisivamente para o progresso e o bem-estar da sociedade onde se inserem. O presente seminário constitui uma excelente oportunidade para aprofundar a colaboração e, em alguns casos, a complementaridade dos laboratórios de Estado em torno de um conjunto de valores comuns e dar um novo estímulo às múltiplas vertentes de cooperação que temos vindo a desenvolver nos mais diversos domínios. Os laboratórios de Estado são instituições do Governo e, simultaneamente, centros de investigação científica com a responsabilidade de assistir o Governo na melhor definição das políticas públicas no âmbito da sua área de atuação. Têm por missão empreender, coordenar e promover a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, tendo em vista o contínuo aperfeiçoamento e a implementação das boas práticas. É igualmente a sua competência atender ao interesse público, por intermédio de prestação de ciência e de serviços de ciência e tecnologia, entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, contribuindo para a inovação, a disseminação do saber e a transferência tecnológica. Compete-lhes também exercer funções de apoio técnico às entidades que constituem autoridade nos diversos setores da administração pública. As redes e parcerias que têm vindo a estabelecer com entidades nacionais e internacionais conferem-lhe a capacidade de promover e dinamizar a globalização da ciência e do conhecimento, posicionando-os como parceiros relevantes na sua área. Gostaria ainda de destacar o significado deste seminário, que se realiza num momento particular da vida dos nossos laboratórios de Estado, que se confrontam com problemas relacionados com a valorização e a progressão nas carreiras, com a renovação dos recursos humanos e com a necessidade de se munir de novos instrumentos e mecanismos capazes de estimular uma atuação mais dinâmica no processo de desenvolvimento e na resposta aos desafios que a sociedade enfrenta. As mudanças profundas ocorridas nos últimos tempos introduziram alterações significativas no funcionamento da sociedade e geraram novos desafios que apelam a respostas multifacetadas, rápidas e eficazes. Defrontamo-nos com problemas decorrentes da nova conjuntura global, que se caracterizam, por um lado, pela multiplicação de oportunidades, mas, por outro lado, pela difusão de novos riscos e ameaças. Na conjuntura atual, o papel dos laboratórios de Estado passa por construir-se como um instrumento eficiente ao serviço do desenvolvimento da sociedade, capaz de corresponder às expectativas e aos interesses dos cidadãos e também valorizar o capital humano que detém. A experiência coletiva acumulada ao longo dos anos deverá permitir-nos identificar e fortalecer as áreas de maior debilidade, centrar as nossas atenções nos assuntos de maior relevância e concentrar esforços numa agenda valorizadora da ciência e da tecnologia. A concretização deste desígnio é da responsabilidade coletiva, que exige a mobilização de todos numa reflexão conjunta que viabilize a definição de opções estratégicas e os meios para as concretizar. Muito obrigada.
o Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado, Dr. Pedro Pousão, vai proferir a palestra intitulada A Investigação nos Laboratórios do Estado e a Construção de uma Sociedade Segura e Mais Resiliente. Ora, muito bom dia. Em nome do Fórum dos Conselhos Científicos do Laboratório de Estado, queria agradecer muito a presença do Sr. Presidente da República, a honra que nos deu em estar aqui nesta sessão, neste seminário, em que procuramos mostrar um pouco daquilo que se faz no Laboratório de Estado e em que organizámos 4 sessões, digamos, em que se misturaram, entre aspas, os Laboratórios de Estado, porque os temas, afinal de contas, são temas que tocam a todos em termos de ciência, em termos de comunidade científica. Eu vou apenas apresentar alguns dados só sobre os Laboratórios de Estado, visto que o seminário já vai longo e o Sr. Presidente da República terá a sua palavra. Os Laboratórios de Estado, onde incluímos a Direção-Geral do Território, por ter investigadores, estão um pouco em todo o lado. Estão no ambiente, estão na agricultura, estão nas florestas, estão nas pescas, na aquacultura, enfim, na saúde, na segurança civil, na energia, na gestão de solos, na oceanografia, na meteorologia, na mudança climática, em todo lado os laboratórios de Estado estão presentes. Quando, por exemplo, falamos na mudança climática, isso é uma coisa que toca todos os laboratórios de Estado, não é só o IPMA que faz as previsões, é os outros que terão que ter uma nova agricultura, uma nova aquacultura, uma nova gestão do território, uma nova construção de cidades, se calhar outros tipos de pontes nos rios, portanto, são assuntos que tocam a todos e, portanto, são transversais. Quando falamos de uma epidemia, como a Covid, por exemplo, acaba por estar relacionada com o bem-estar das populações e o facto de, por exemplo, Portugal ter tido este sucesso todo deve-se a muitos fatores, mas também se deve a ter uma população educada e que cumpriu as regras que lhe indicaram e que tem tido, digamos, uma prestação bastante boa. Portanto, tudo isto está interrelacionado. Em termos de laboratórios de Estado, estamos em todo lado, até nas Ilhas Selvagens, portanto, há uma cobertura absolutamente nacional por todo o país, pela Madeira e pelos Açores, e, portanto, estão em todo lado. Nem que seja um simples radar, como está aqui na fotografia, simples radar que nos diz se podemos sair de casa de camisola ou de sobretudo, por exemplo, e nos prevê o tempo. Em termos de composição, os laboratórios de Estado têm à volta de 3 mil trabalhadores, entre funcionários e alguns bolseiros e pós-docs, e tem a sua carreira, tem a sua estrutura dividida, digamos, nas percentagens que estão aí. Agora é a altura que eu tenho que pôr óculos, infelizmente, e portanto podemos ver, por exemplo, os trabalhadores não doutorados, os trabalhadores doutorados representam 25%. Portanto, há muita gente a trabalhar nos laboratórios de Estado, a fazer a missão, a fazer o apoio, a fazer a identificação e a fazer toda uma série de trabalho que é importante. E depois temos cerca de 25% de investigadores, dos quais, como já falou aqui a Presidente do INEP, a Dra. Laura Caldeira, a esmagadora maioria está na base da carreira, ou seja, 87% estão como investigadores auxiliares, independentemente, já terem 20 ou 30 anos de carreira, mas isso é um problema que gostaríamos de ver resolvido, mas que é transversal a todos os laboratórios de Estado. Por exemplo, aqueles 2% de investigadores coordenadores praticamente representam o NEC, porque a maioria dos laboratórios de Estado já não tem o topo da carreira, as pessoas, entretanto, reformaram-se. Pronto, mas isto é um número que apenas para chamar um pouco a atenção, não para como uma reivindicação aqui para este momento, em que pretendemos que o Presidente da República nos conheça. Em termos de orçamentos, os laboratórios de Estado têm tido orçamentos mais ou menos constantes ao longo dos anos. O orçamento de Estado muitas vezes não é o suficiente para os laboratórios de Estado funcionarem. Quando vamos ver o orçamento de Estado, para não alongar muito, fui buscar 3 exemplos, que era o IPMA, o LNEG e o Estúdio Geográfico, porque era os que tinha aqui presente, é o primeiro gráfico, não sei se conseguem ver daí. O que verificamos sempre é que, apesar de tudo, as receitas próprias, na maioria dos casos, são superiores ao próprio orçamento de Estado. Quer dizer que os laboratórios de Estado são proativos, quer dizer que os laboratórios de Estado conseguem coisas, quer dizer que eles próprios conseguem gerar fundos e financiamento, seja através de, por exemplo, aqui neste gráfico ao lado, de projetos comunitários, seja através de prestações de serviço ao setor, seja através de variados
formas de Estado, os laboratórios de Estado, como comunidade científica que são, hoje captam muito financiamento internacional, estão em muitas redes e, por isso, o Orçamento de Estado aqui tem um papel quase de 40%. Curiosamente, só para terminar aqui, não me alongar muito mais, fui ver também em relação ao IPMA, mesmo no IPMA, por exemplo, o Laboratório de Estado, e falo do IPMA porque é o Instituto onde eu estou e tinha os dados à mão, por exemplo, verifica-se que da parte que recebemos do Orçamento de Estado, quase metade é para contribuições obrigatórias que Portugal tem perante instituições, ou seja, podia ser pago pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros ou pelo Ministério das Finanças, portanto, não é dinheiro para pagar salários. E, portanto, às vezes isto causa-nos alguns problemas de tesouraria. Nós podíamos ser muito melhores, porque muitas vezes precisamos de tesouraria para os projetos. Portanto, os projetos não nos dão dinheiro à cabeça, dão-nos dinheiro muitas vezes por reembolso. E, portanto, aqui o Orçamento de Estado teria um papel bastante importante e tem um papel bastante importante, porque é o que vai alavancar depois toda a parte de investigação. Eu não me quero alongar muito mais, queria só dar aqui esta visão geral dos vários laboratórios, do número de pessoas, do orçamento e desta comunidade científica de quase 600 pessoas, que é extremamente importante e que, pronto, queríamos dar um pouco em direção ao Sr. Presidente da República. Não me quero alongar mais, a palavra agora é sua, que é o convidado especial. Obrigado. Peraí, calma. Então. Deixa eu pôr o slide. Está. Não é preciso isso. Já está. Consegues por baixo? Vai usar da palavra Sua Excelência o Presidente da República. Não consegui contar. A ratazana fugiu. Sr. Ministro, eu queria, em primeiro lugar, agradecer-lhe a gentileza de aqui ter vindo, com um trabalho constante e com um calendário sempre difícil, ter conseguido disponibilizar o tempo para estar neste momento. Depois queria cumprimentar a nossa anfitriã, a senhora Presidente do Conselho Diretivo deste laboratório, que há pouco me recordava em voz baixa, uma coisa que eu também evoco, um debate em que participei, então candidato à Câmara de Lisboa, com o então candidato e futuro Presidente da Câmara de Lisboa e Presidente da República, meu antecessor, o Dr. Jorge Sampaio, infelizmente há pouco desaparecido, sobre o risco sísmico em Lisboa. O que parecia na altura ficção. Lembro-me que estava cheio o auditório, mas era praticamente ficção, uma vez que não havia a atenção que há hoje relativamente a essa problemática e a outras problemáticas que são o tema deste seminário, a segurança e a resiliência. Agradeço as explicações do Sr. Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos e Laboratórios do Estado. Cumprimento os presidentes e vogais dos Conselhos Diretivos e Laboratórios do Estado. Cumprimento aqui o sempre reitor, professor Rendas, ali no fundo. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho Científico desta Casa, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e sucessivamente os caríssimos colegas investigadores, técnicos, pessoal de apoio das várias instituições que integram este fórum e que estão aqui presentes neste seminário. Eu dividirei a minha intervenção em duas partes. A parte
que, como acontece sempre, é preparada pela estrutura de apoio e corresponde largamente ao retrato que aqui foi feito. E depois umas reflexões pessoais sobre três temas que me parecem merecer essas reflexões no presente momento da vida nacional, sobretudo pensando no vosso papel na sociedade portuguesa. Começarei por recordar o que já sabem. Como muitas destas instituições têm uma longuíssima história. Toda a história é muito rica, mas as instituições não têm a mesma história. E é notável que tenham podido convergir para além da diferença da sua história. Em 1999, entendeu o Governo que valia a pena criar a categoria jurídica de laboratórios de Estado, por via legislativa. Assim, aproximando instituições, cada uma delas tinha o seu estatuto orgânico. A sua história correspondia a um estatuto orgânico que tivesse. E foi bom. Foi bom que se desse esse passo, porque isso permite ter a tal noção que aqui foi apresentada quanto ao número de investigadores a tempo integral. O levantamento feito em fevereiro de 2021 confirma estes números e até depois os desagrega. Para termos uma noção, estamos a falar, quanto a investigadores a tempo integral, em 37,5% do setor Estado, mais de um terço dos investigadores do setor Estado corresponde a este universo e 1,2% do total nacional. Depois, como saberão, a despesa destes laboratórios atingiu 57 milhões de euros em 2019, ou seja, 2% da despesa total nacional em I+D, tendo ido a maior percentagem para a investigação aplicada, comparando com a investigação fundamental e o desenvolvimento experimental. Por outro lado, dado que não é irrelevante, pelo contrário, as boas práticas de igualdade de género têm aqui a sua repercussão. Porque se é verdade que, quanto aos doutorados, mais de metade da população portuguesa é de sexo feminino, 53,5% segundo relatórios da Comissão Europeia, nos investigadores dos diversos laboratórios de Estado varia entre 45% e 84% o valor dos investigadores que são do sexo feminino. Espera-se que, a médio e longo prazo, se reflita essa realidade em funções de coordenação e de tomada de decisão nas instituições. Do ponto de vista de internacionalização, a questão é diversa. Temos aqui apenas cerca de 6% de investigadores estrangeiros neste universo. O que, por um lado, representa uma aposta na investigação e nos investigadores portugueses, por outro lado, convida no futuro a uma circulação maior, que é uma inevitabilidade no mundo de hoje e, sobretudo, no mundo do futuro. Bom, todos conhecemos a importância das vossas funções, aqui foram referidas: prevenção de riscos públicos na saúde, na engenharia, na investigação agrária, no clima, no mar, nos sismos e por aí adiante, mas ainda o apoio ao tecido empresarial, nomeadamente à indústria, às peritagens, à certificação, à regulamentação, tantas outras funções que normalmente só são chamadas à colação em momentos de catástrofe natural ou humana. No dia a dia passam para segundo plano. Aqui chegados, eu queria agradecer o vosso papel, que é de facto fundamental, e queria passar às minhas reflexões. E a primeira reflexão, que é muito heterodoxa, mas que eu penso que devo colocá-la e tenciono colocá-la nos próximos tempos, tem a ver com o momento que vivemos. Saímos, ou estamos a sair progressivamente, de uma pandemia, na transição para uma endemia. E aqui colocam-se dois problemas. Primeiro, sobre a noção do risco na sociedade portuguesa. Segundo, a ponderação entre o curto prazo, o médio e o longo prazo. Nós estamos aqui a funcionar numa comunidade que é relativamente fechada. Uma bolha científica.
uma bolha de investigação. Não corresponde necessariamente àquilo que é a sociedade portuguesa em termos de mentalidade e em termos de reação psicoemocional. E uma das questões que me tenho levantado nos últimos tempos é a questão da saída da pandemia e da reação perante a saída da pandemia. Será que a pandemia aumentou a noção do risco e da prevenção do risco na sociedade portuguesa? Agora que vamos avançar, o próprio plano diz que é um plano de recuperação e resiliência, com preocupações de resiliência e segurança, que isso é partilhado na sociedade portuguesa? Não tenho a certeza. Durante a pandemia, sim. Num primeiro momento, e como primeira reação à pandemia, porventura. Mas a sensação que tenho é que há o risco de se ir desvanecendo no tempo, à medida que nos afastamos da pandemia, a importância da segurança, da resiliência e da prevenção. Ora, para a sociedade portuguesa como um todo e para o vosso papel, não é indiferente aquilo que se possa e deva fazer para, do ponto de vista de cultura cívica, chamar a atenção para o que é a necessidade de segurança das sociedades, fora dos períodos críticos, de resiliência, e como a prevenção é sempre mais importante do que a resposta a posteriori. Isto tem a ver com outra questão que vos referi, que é a opção entre o curto, o médio e o longo prazo. Dir-se é uma evidência, depois daquilo que se viveu, que é cada vez mais importante olhar para o médio e longo prazo. É uma evidência, num quadro de prioridade às alterações climáticas, ter a noção do global. E como esse global exige que progressivamente sejam tomadas medidas de médio e longo prazo com sacrifício no curto prazo. Porque implicam sacrifício no curto prazo. Implicam custos no curto prazo. Ora, um dos problemas que se me suscita é o seguinte: até que ponto, em fase de desconfinamento, e o desconfinamento que vivemos é, à sua maneira, em escala maior, comparável àquilo que se viveu há um século na sequência da Grande Guerra e da gripe espanhola, mas com outra amplitude, se não há de repente uma chamada aguda para o curto prazo. E se as pessoas não passam a viver cada dia como se fosse o último, ou quase o último, e a gerir, pelo menos durante um tempo, as suas expectativas e as suas opções com uma visão de curtíssimo prazo. Eu temo bem que isso possa acontecer. E o mais espantoso é que possa acontecer não numa sociedade que é muito envelhecida, nos setores mais envelhecidos da sociedade, onde seria mais compreensível, depois do medo, depois do temor, depois do susto, o olhar para o que é o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, antes de fazer projeções para um horizonte que se considera de probabilidade muito mais difusa, mas isso atingir setores etariamente mais baixos. O frenesim do desconfinamento, levar aqueles que são os grandes apoiantes de opções de médio e longo prazo a uma vida centrada por um tempo no curto prazo. Ora, há fatores que facilitam este tipo de reação. As saídas de pandemias, como as saídas de todas as crises, são processos mais longos do que se pensa e processos com custos maiores do que se pensa, de ajustamento. Ajustamento da oferta à procura, em termos de bens e de serviços, ajustamento de expectativas, ajustamento de projetos de vida. E isso é muito visível, por exemplo, no plano económico. Como, de repente, aquilo que parecia galopante e óbvio, voltando às alterações climáticas,
de opções de médio e longo prazo. Era preciso atingir essas metas, ainda com um sacrifício no curto prazo, no domínio da transição energética, no pagamento de alguns custos dessa transição. Como de repente é como obnubilado, como a expressão que utilizamos no direito para dizer, é como passado a segundo plano, é encoberto por solicitações, pressões ou disfunções de curtíssimo prazo, que ocorrem nos mercados, que ocorrem nos preços dos bens e serviços, que ocorrem nas repercussões sociais, políticas e culturais de cada momento. E então isto obriga os decisores políticos a um equilíbrio, porque não podem deixar de ocorrer essas pressões de curtíssimo prazo, sabendo que elas vão prejudicar em parte e, sobretudo, retirar visibilidade ao médio e longo prazo. Temos a COP dentro de semanas. É um tema central na atualidade? Não é. Deveria ser? Não é. Provavelmente, os resultados obtidos ficaram aquém das expectativas, porque as metas deixaram de ser, neste momento de transição, tão dramaticamente urgentes quanto eram antes da pandemia e até mesmo em algumas fases da pandemia. E esta é uma chamada de atenção que vos deixo, se quiserem, de alguma reflexão sociopolitológica acerca da realidade, porque torna muito difícil o papel dos decisores políticos e, sobretudo, obriga a um recomeço na chamada de atenção para as prioridades de médio e longo prazo, nas quais se insere a segurança, a resiliência e a noção do risco. E por isso seminários como este são fundamentais e a sua projeção externa é crucial. Tem de chegar à vida das pessoas. Porque está na vida das pessoas, mas tem de chegar à compreensão, à percepção que elas têm da sua vida. Há um desajustamento entre a realidade e as percepções. E como se atua em função de percepções mais do que da realidade? Isso é às vezes até bastante quase incompreensível para os investigadores, para os cientistas, para aqueles que no dia a dia vivem por dentro na premência do médio e longo prazo e vivem por dentro aquilo que são realidades que começam a compreender que não estão a ser percepcionadas por todos os que os rodeiam. E este é um ponto. A segunda reflexão tem a ver com esta, que é o papel da ciência. Durante a pandemia, a ciência é levada aos píncaros. Porque a luta pela sobrevivência que justifica. No dia seguinte, nos dias seguintes, e não há um dia seguinte, são muitos dias seguintes, que vai esbatendo progressivamente a reação das pessoas, vai voltando ao lugar a que tradicionalmente a que é colocada, é fundamental, é imprescindível, com uma educação e com uma qualificação. Mas talvez não seja tão urgente quanto certas prioridades imediatas do ponto de vista de recuperação de rendimentos, de emprego, ainda de saúde, de situação social e de percepção psicológica e sociológica sobre essas realidades. E aí a ciência tem um papel fundamental a desempenhar. Vamos ter anos em que uma das prioridades para que é vocacionado um conjunto mais amplo de recursos do que é vulgar do ponto de vista de recursos externos, nomeadamente europeus, em que uma das prioridades é a qualificação. E nas qualificações, obviamente que a ciência tem um papel crucial a desempenhar. Mas é preciso depois que não vá passando para segundo plano na percepção da sociedade. Não é nos decisores políticos.
é evidente que, da ótica dos decisores políticos, é sabido que é fundamental. Não é dos que integram a bolha científica, ou académica ou científica, ou formativa ou científica, ou de qualificação em geral. Porque percebe-se a premência. O que custa a preparar um cientista? O que é a progressão de um cientista? O que é o trabalho de um cientista? O que é a investigação em todas as suas vertentes? E aí o vosso papel tem de ser um papel fundamental, contracorrente, se forem percebendo que a sociedade começa a ser chamada para outras atenções, para outras prioridades de curtíssimo prazo. Uma ação difícil, mas é uma ação contínua. E a terceira reflexão sobre o papel dos laboratórios de Estado. Os laboratórios de Estado têm uma tripla missão, o que os torna mais responsáveis, mas mais complexos do ponto de vista de definição do seu percurso e do seu estatuto. Porque são investigações científicas como as outras. Como as outras, embora sabendo nós, muito qualificadas, mas há outras instituições muito qualificadas também que não são laboratórios de Estado e que são públicas, além das que são privadas, e infelizmente temos poucas privadas em Portugal para aquilo que devíamos ter. E poucas no setor social, são pouquíssimas. Não temos uma tradição fundacional que tem outras sociedades. E, portanto, o Estado acaba por arcar com uma responsabilidade crucial neste domínio. Só que, além de serem instituições de investigação científica, são auxiliares na definição de políticas por parte do Estado, nomeadamente do Governo. As outras também podem ser, esporadicamente. No vosso caso, existem para isso. Existem para isso. Em primeira linha, quando se quer ouvir, em certos domínios, o que deve ser feito do ponto de vista de opções políticas, começa-se por ouvir aquele núcleo duro, com uma experiência, com uma tradição, com uma ligação maior, mais próxima, mais intensa. Mas depois, além disso, correspondem a um núcleo incompressível de intervenção do Estado. Mesmo os mais liberais dos liberais não conseguem explicar como prescindir do vosso papel crucial. Porque o Estado tem, obviamente, responsabilidades sociais, responsabilidades coletivas. Quando digo o Estado, a administração pública em geral, os poderes públicos em geral. Mas há certas missões em que, com mais privatização, menos privatização, nenhum Estado responsável pode abrir mão delas. Não pode. Numa sociedade que sabemos que é de risco crescente, a exigir segurança e resiliência crescente. Os cidadãos não perdoariam. Na hora da verdade, não compreenderiam. Isto transforma num núcleo duro de existência pública necessária. Pertencem necessariamente ao núcleo duro público de qualquer sociedade. Ora, compatibilizar estas várias realidades é difícil. Porque em termos de investigação, em muitos domínios, se não concorrem, pelo menos complementam, ou têm realidades que são similares a outras instituições de investigação, nomeadamente públicas. Mas depois, nas duas outras missões, é verdade que as outras instituições podem ser chamadas, e é bom que sejam chamadas frequentemente também a apoiar decisões políticas. Mas não é o core da sua criação e existência. Podem existir ou não existir. Cada vez é mais importante que existam. Nos domínios mais variados, da ciência da saúde, nas ciências da vida, nas ciências ditas duras,
Como sabem, nas ciências sociais é mais discutível o grau de necessidade da sua existência ligado ao Estado, mas enfim, eu sou um defensor que sim, em alguns domínios, que é útil que isso exista, é fundamental que exista. Ora bom, isto repercute-se, esta vossa tripla natureza, na complexidade da vossa função e na complexidade da definição do vosso estatuto. Por exemplo, a necessidade da existência leva a que seja um estatuto mais público ainda do que o estatuto público ou jurídico ou público de outras instituições públicas de investigação. Segunda consequência, para aproveitar aquilo que é a vossa experiência, aquele equilíbrio que é o drama de qualquer decisão política da ciência, para não dizer mesmo decisor académico, que é a opção entre o máximo de vinculação e de permanência de quem tem experiência numa carreira, mas também a capacidade de abertura às gerações novas que despontam, que se não têm lugar, partem para outras instituições, nacionais ou estrangeiras, e como entre nós não há muitas instituições nacionais, fundacionais ou privadas, partem para o estrangeiro. Fica-se com o que há de melhor de experiência de uma carreira, pode-se perder aquilo que de repente a um ritmo célere decorre da evolução dos conhecimentos e da ciência. Este é um equilíbrio que é um drama, que aliás sabem, que atravessa, mas atravessa, fica essa consolação, todas as instituições. No outro dia, uma das poucas instituições sociais altamente cotada dizia que um dos problemas que se suscitou é que tinha um estatuto de investigadores pensado para rotação relativamente rápida e surgem pulsões internas no sentido de alterar esse estatuto. O que coloca um problema imenso no recrutamento, que é um recrutamento sobretudo internacional, e na gestão desse recrutamento, que está concebida para ciclos determinados de permanência dos investigadores, e agora tem de encontrar uma forma mista, híbrida, de gestão muito complexa. Agora, uma coisa é certa, é que a reflexão que estão a fazer sobre esta matéria, que é uma matéria difícil. Eu admiro muito os decisores neste domínio, porque há pelouros e pelouros em termos de decisão política, e há pelouros que, apesar de tudo, sempre com opções complexas entre o curto, o médio e o longo prazo, são de gestão mais fácil e outros de gestão muito difícil. Tal é o ritmo de evolução da ciência e da tecnologia, por um lado, e por outro lado, a institucionalização e o grau de permanência e durabilidade que a institucionalização consiga sempre acarreta. Qual é o ponto de equilíbrio? Qual é o ponto de equilíbrio? Em todo o modo, o mais importante é o seguinte, é que tenham presente o vosso papel fundamental. Também pedagógico e formativo em relação à sociedade. Quando a sociedade, nos próximos tempos, vier dizer que o importante é discutir a conjuntura, digam não, é discutir a estrutura. Quando vier dizer não, temos de discutir o dia da manhã, a próxima semana, o próximo mês, digam não. Há mais mundo para além da próxima semana, o próximo mês. E nos domínios que conhecemos há mesmo muitíssimo mais mundo. E em termos comparativos, a próxima semana e o próximo mês são uma realidade muito circunscrita. E que isso seja dito de forma especial e explicado neste período que corresponde aos próximos anos. Porque se não há uma visão estrutural na gestão dos próximos anos, e se eles são uma sucessão de miniciclos conjunturais, ao sabor das percepções da sociedade e das pulsões da sociedade, poderão ser um tempo parcialmente perdido. Porque há momentos em que é preciso ter o foco
estrutural e o foco no médio e longo prazo. E que o vosso papel é um papel aí muito importante, porque se há temáticas que exigem essa visão de médio e longo prazo e que exigem essa pedagogia, são as vossas temáticas. Será sempre necessário olhar para o médio e longo prazo e prepará-lo e preveni-lo, explicar à sociedade porque é que ele é fundamental. Sou pena de, num momento crítico, a sociedade acordar e dizer: não nos disseram. Não dissemos, não ouviram, então não disseram suficientemente alto. Não foi uma prioridade a transmissão daquilo que era fundamental. Este é o dilema de todo o conhecimento e de toda a ciência. Eu senti-o como professor muitas vezes, e estava num domínio onde era mais fácil a ligação entre o conjuntural e o estrutural, que é o domínio do direito público, da sociologia política, da ciência política. Se há domínio onde é fácil fazer a ponta, é esse. O da economia, para onde passei também, o das finanças, apesar de tudo, também é mais fácil. Noutros domínios do conhecimento é mais difícil. Eram um pouco estas reflexões que vos queria deixar, quase de colega, embora o colega de ciência não dura, agradecendo às colegas e aos colegas a dedicação a estes corpos de Estado, que são verdadeiramente grandes instituições de que nos honramos e a que devemos tanto na sociedade portuguesa. Muito obrigado. A Presidente do LNEC vai fazer uma oferta simbólica a Sua Excelência, o Presidente da República. Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República, está encerrada a sessão.
vai dar-se início à mesa redonda, após a qual haverá uma pausa para almoço. A sessão será retomada às 15 horas. O senhor vai ligar, ele ainda... Sim? Sim. Já está. Ah, já está tudo. Sim, boa tarde. Era diferente no Zoom. A sua imagem. No Zoom somos todos diferentes. Já subi a parte de cima. É muito parcial. É uma visão muito parcial, sim, senhor. Eu percebi. Sim, eu percebi. Sim, boa tarde. Boa tarde, já temos microfone. Boa tarde a todos. Vamos então dar início à mesa redonda sobre o papel dos laboratórios do Estado na sociedade, as suas aspirações e dificuldades, suponho eu também. Eu sou a Teresa Firmino, jornalista de ciência, e também é nessa qualidade que estou aqui com muito gosto, porque já agora aproveito para dizer que os jornalistas de ciência neste país e o jornalismo de ciência é uma raridade. Tenho comigo o Dr. Pedro Pousão, presidente do Fórum dos Conselhos Científicos do Laboratório do Estado, dos Laboratórios do Estado, o engenheiro José Manuel Catarino, que por acaso acho que está aqui neste lado, presidente do Conselho Científico do LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a casa onde nos encontramos, o professor António Bento Franco, professor do Instituto Superior Técnico, e o ministro Manuel Leitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Dr. Pedro Pousão, começo... desculpe, e o professor... Peço perdão. E o professor... Desculpe, falha minha. E o professor António Rendas, reitor emérito da Universidade Nova de Lisboa. Dr. Pedro Pousão, começo por si. Em relação aos laboratórios do Estado, ouvimos o Sr. Presidente da República dizer que eles têm um papel imprescindível na sociedade, e a minha questão é mesmo se a sociedade, tirando agora o laboratório, o INSA, que tem sido muito falado a propósito da pandemia, se a sociedade tem realmente noção de que os laboratórios têm este papel imprescindível. Não sei se está ligado. Bom, está? Bom dia a todos, para já. Muito obrigado por terem aparecido aqui e comparecido neste seminário. Para nós é importante e com o título de estudo.
Os laboratórios de Estado, o INSA foi um laboratório muito importante, ouviu-se, se calhar às vezes há coisas males que vêm por bem, neste caso para elevar um laboratório de Estado, mas eu julgo que os outros também se ouvem falar. Eu quando ouço falar numa estrada que abateu ou numa ponte que tem um problema qualquer, ouço chamar o LNEC para ir ver se pode passar ou não. Toda a gente se vestiu esta manhã olhando para a meteorologia, perceber se ia chover ou se ia estar calor, ou se vai estar um verão quente, ou se vamos ter uma seca. Toda a gente se preocupa em saber se há sardinha ou não há sardinha para o ano, independentemente das gente produzirem a agricultura, as do mar, se existem ou não. E assim sucessivamente todos os laboratórios de Estado, e NIAF, que fez aqui uma apresentação de, por exemplo, todas as patologias e todos os problemas que detecta sobre a nossa qualidade alimentar. Portanto, todos estes têm um papel fundamental naquilo que comemos, naquilo que vivemos, naquilo que respiramos todos os dias. Mas terão as pessoas realmente noção de que isso é um laboratório do Estado, tutelado pelo Governo, pelos Ministérios respectivos e que tem uma missão específica? Pois, se calhar pode haver aqui uma falta de divulgação do papel, mas isso é um pouco, se calhar cabe aos seus jornalistas e aos que estavam aqui todos há bocado e que entretanto saíram, também é um pouco esse papel de divulgar, divulgar essas medidas, essas ações. Quando há um problema qualquer e aparece um laboratório de Estado a dar a sua opinião ou a resolver esse problema, as pessoas lembram-se, como disse o Sr. Presidente, depois a gente tende a esquecer-se, não é? Mas o Sr. Presidente é uma pessoa muito esclarecida, realmente. E a ideia do convite ao Sr. Presidente também é passar essa mensagem. A gente sabe que quando veio o Sr. Presidente vieram uma série de televisões e talvez a forma também de passar, porque depois não é importante. O importante, se calhar, é a previsão do próximo jogo de futebol ou outra coisa do género, não é? Mas ainda voltando aqui ao papel imprescindível, e acha, na sua opinião, considera que os laboratórios do Estado são bem tratados pelo poder político e pelos governos em geral? Depende às vezes da tutela. Eu há bocado estava aqui a falar com o Sr. Ministro sobre isso. Depende um pouco da tutela e da formação da própria pessoa que está na tutela e às vezes dos afazeres que tem o Ministro na tutela. Acredito que muitas vezes há ministros que vêm da ciência, portanto percebem perfeitamente o papel do Estado, vêm da comunidade científica. Haverá ministros que estão um pouco mais afastados ou que têm outros problemas que se sobrepõem, não é? A cada momento que se sobrepõe o papel do Estado. Em relação a isso, onde nós somos maltratados todos é pelo Ministério das Finanças, mas isso acho que é transversal e, portanto, os orçamentos são sempre curtos e andamos sempre à procura do dinheiro para pagar o ordenado aos vencimentos ao fim do mês e acho que aqui os diretores gerais poderão confirmar o que eu estou a dizer, os presidentes, e, portanto, aí onde somos maltratados é nessa parte. Estendo aqui esta pergunta aqui aos restantes participantes do painel, professor Bento Franco, concorda com esta última observação que os laboratórios costumam ser maltratados é mais pelo Ministério das Finanças e não tanto pelos respectivos Ministérios da tutela? Não sei se está ligado. Eu penso que não é só o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças é talvez a última cadeia decisiva, mas o problema não penso que esteja aí. Está numa desconfiança que se vem estabelecendo entre os governos, e não estou a falar já há uma ou duas décadas, entre uma desconfiança que há entre os governos e os gestores públicos. De maneira que se acorrenta de tal maneira a atividade dos gestores públicos, no fundo, para não ultrapassarem orçamentos, para não haver corrupção, de maneira que se torna a sua atividade quase impossível. Ou seja, portanto, eu penso que o problema primeiro está nesse elo da cadeia do relacionamento entre os governos e os decisores públicos e nas decisões que eles devem tomar. Repare, como é que é possível um laboratório de Estado, eu tive esta experiência agora nos últimos 3 anos que estive aqui como vogal do Conselho Diretivo, nós temos de gerir, como foi dito, os laboratórios de Estado têm à volta de 3.000 pessoas. Gerir carreiras é sobretudo a parte da gestão, tem uma importância extraordinária os recursos humanos. Se nós temos coisas que estão aprovadas pela lei, de tanto evolução nas carreiras, e que nós não conseguimos tomar essa decisão como Conselho Diretivo ou como gestor, temos de pedir à tutela. A tutela, por sua vez, vai pedir ao Ministério das Finanças, que de facto cumpre a sua missão, mas de certa maneira tudo isso é enquadrado em orçamentos que foram aprovados. Repare, torna a gestão altamente pastosa, ou seja, como é que depois como é que nós poderemos depois exigir a todo o corpo do laboratório
que seja célere nas suas respostas, que seja proativo nas suas respostas, se nós pequenas coisas que nos são pedidas e que são lógicas de fazer, não as podemos fazer. E isso, de certa maneira, faz com que, do ponto de vista dos recursos humanos, nós estejamos mais a gerir as frustrações das pessoas do que propriamente a incentivá-las. Temos muita dificuldade em guardar os melhores, temos muita dificuldade em ressarcir a atividade dos melhores e temos muita dificuldade em pôr os piores na rua. Tudo isto não tem nada a ver com o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças é o último elo da cadeia. Isto aqui, que eu estou a dizer, parece uma coisa de revolucionário, mas isto foi dito há pouco tempo por um ministro relativamente ao funcionamento da CP. Quer dizer, isto torna as coisas difíceis de gerir. E não concordo que seja o Ministério das Finanças. Se houvesse, eu acho que deve haver baias orçamentais para estes laboratórios. O Estado não lhes dá mais do que isto. Não pode o orçamento evoluir mais do que isto. E depois, daí para baixo, sejam os gestores. Então são os respectivos ministérios da tutela, é isso? Para gerir orçamentos sem aquele medo, aquele pavor que há, que vão ultrapassar os orçamentos. Esse para mim é o problema. Portanto, não é tanto a tutela, é mais uma decisão a nível governamental de como fazer que se extravasa. É uma desconfiança que se estabeleceu e também não é só isso. Penso que é uma questão também de natureza nossa. Nós temos muito mais tendência a tornar as legislações muito complicadas, na tentativa de prever todos os crimes que possam existir nessas atividades e depois, no fundo, tentar que toda a legislação cumpra de maneira a que não haja corrupção, de maneira a que não haja... E depois, quando há uma pessoa que pega num orçamento e o ultrapassa completamente, ou uma pessoa que se torna corrupta, é difícil, não acontece nada. Este, para mim, é o problema, quer dizer, são legislações complicadas que não dão liberdade às pessoas que são competentes, que lhes retiram independência e depois... Portanto, mais autonomia para os laboratórios do Estado. Mais autonomia de gestão com baias. É evidente que o Governo tem de pôr baias. Engenheiro José Manuel Catarino também partilha desta experiência e opinião neste caso? Eu partilho totalmente. A sociedade, em particular no campo da engenharia civil, reconhece a necessidade da utilização do LUNEC. Portanto, as instituições públicas que gerem infraestruturas precisam desse apoio, as outras instituições, os particulares, estão-nos todos os dias aqui a bater à porta, a pedir ajuda, não é só por uma questão de competência, é também por uma questão de isenção em relação a diversos tipos de problemas em que essa é uma questão fundamental. E como já disse há pouco o professor Bento Franco, a questão às vezes nem é o montante do orçamento, é a maneira como nós podemos executar os trabalhos. Porque se o orçamento for excedido porque temos um excesso de procura, isso não é problema nenhum. O orçamento de uma instituição, de um laboratório de Estado, tem uma parte de transferências do orçamento de Estado e outra parte, da ordem de metade, é de receitas próprias. Ora, essas receitas próprias podem estar associadas a projetos de investigação nacionais ou estrangeiros. Tem uma grande parte de trabalhos para clientes. E esses trabalhos têm que ser feitos com uma grande celeridade, porque se não forem assim, já não respondem às necessidades de quem nos pede esse trabalho. Esse trabalho tem uma grande capacidade de resolver este problema, este tem uma componente de investigação fortíssima e é aí que a nossa investigação é mais útil e às vezes encalha por questões tão simples como há uma prestação de serviços que é preciso ser efetuada num prazo muito curto, mas há um procedimento de autorização que é muito moroso e que nos atrasa todo o processo. Portanto, essa questão da autonomia para si é o principal aspecto a alterar ou também há outros que considerem muito importantes em relação ao funcionamento dos laboratórios do Estado? Portanto, em relação ao funcionamento em termos administrativos, de gestão financeira, isso é claramente um entrave, é a falta de capacidade de poder gerir, digamos, trabalhos que até vão ter um contributo muito importante em termos de receita da instituição. A outra questão, que também já foi aqui abordada, é a questão dos recursos humanos, porque estamos numa situação em que as pessoas não têm tido estímulo para progredir nas carreiras, mas o meu testemunho em relação a isso é que isso
não prejudicou de modo nenhum o empenho e a dedicação que as pessoas têm à instituição. Sim, muito obrigada. Professora António Rendas, como alguém que conhece bem a comunidade científica, que tem uma larga experiência em avaliação também de projetos científicos para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, qual é que é o seu olhar, que análise é que faz da situação atual dos laboratórios do Estado e também o que é que pensa ser fundamental alterar? Bem, eu quando o Presidente Tavares chegar, estava ali com o Presidente do INIAV a dizer algumas coisas que foram muito interessantes, porque eu acho que o contributo modesto que eu posso dar aqui, não sei se está, é dar a visão sistémica disto. Quando, naquela altura, e falei sobre isto com o Nuno Canada, e aliás o Ministro Manuel Leitor apadrinhou isto, criou-se em Oeiras, na Veira Estação Agronómica, um campus que envolve o INIAV, o ITQB e o IBET. E eu estava a dizer ao Nuno há pouco tempo, eu não estava, quando nós criámos aquilo, não estava com expectativos de resultados a curto prazo. Eu estava a pensar que é preciso semear para depois escolher a médio e a longo prazo. Eu acho que o discurso do Presidente foi particularmente importante, pelo menos para mim, porque deu esta visão a médio e a longo prazo. Eu agora tenho outras funções internacionais, eu faço parte de um conselho de curadores de uma universidade, onde há uma pessoa que supervisiona a universidade, é ainda mais velho do que eu, e que diz assim: vocês pensem a 10 anos, pensem a 20 anos. E eu acho que o grande desafio que o sistema científico e tecnológico português tem, incluindo os laboratórios do Estado, é ter, como disse o Presidente e muito bem, a capacidade de resolver o curto prazo. Eu sei muito bem tudo o que dizem, vivi isso durante muitos anos, primeiro na Faculdade de Ciências Médicas, depois na Reitoria da Nova. Pensar o curto prazo, aguentar o peso do curto prazo, mas não deixar nunca ter capacidade para pensar o médio e longo prazo. É uma enorme responsabilidade nesta altura. Eu acompanhei muito deste processo de laboratório de Estado, talvez não saibam isso, mas fiz parte da comissão que em 1976-77 avaliou o INSA num programa enorme do Ministro Mariano Gago, que eu aliás tenho aqui, eu tenho um baú, tenho um registro muito interessante sobre isso, e tenho um registro... exato. Tenho um registro... Olá, estás bom? Há quanto tempo não te via? Há quanto tempo não te via? Ele é o meu colega de liceu, por isso é que nós temos esta cumplicidade. E conhecemos bem um ao outro, nos aspectos da vida, nas responsabilidades que fomos assumindo ao longo do nosso percurso. E, exatamente. Eu tenho aqui a resolução do Conselho de Ministros, tenho as duas, e tenho a carta do Mariano Gago, que mostrei há pouco ao Ministro Manuel Leitor, porque estava a Maria de Sousa, eu acho que tu não estavas, estava o Manel de Sobrinho Simões, estava o Rui Vitorino, estava o Sampaio Faria, e há uma pessoa que eu não me lembro. E o que eu trago aqui, faz parte da minha, aquilo que foi produzido pela Comissão, com todos os contributos do INSA, ou seja, o Zé Luís Castanheira, que era o diretor do INSA na altura, como te lembras, fez um levantamento muito importante, ouviu as pessoas todas, mas não chega. Porque o que é importante aqui é as pessoas serem ouvidas e perceber que aquilo que as pessoas dizem tem impacto na continuidade. E esse diálogo, que é a última parte, calmo já, que é responsável, que o Presidente chamou e que é de todos nós, eu quando cheguei a reitor da Nova não ligava muito às universidades, estavam lá no canto da saúde. E tive a veleidade de perguntar a uma distinta cientista, que eu admiro imenso, diga qual é o impacto social. Era uma cientista dura. Qual é o impacto social? Esta história é verdadeira, eu não vou dizer quem foi. E ela disse-me assim: eu pago os meus impostos. Não chega, porque a sua instituição paga-lhe a água, o gás, a eletricidade, os funcionários, ou seja, os cientistas têm uma enorme responsabilidade. E eu acho que o reconhecimento da ciência, que foi notável nas últimas décadas, fez esse caminho, mas do vosso lado, eu não tenho a pretensão, sou um híbrido e, portanto, posso ser isto com esta à vontade, há também uma enorme, a ciência viva. Tudo o que é comunicar a ciência à sociedade é da nossa total responsabilidade. E esse papel é um papel, desculpem a minha frontalidade, tenho aqui um grande amigo meu, conheço desde que nasci, nós temos que assumir esse papel. Se não o fizermos, ficamos nos nossos castelos de marfim. Não é impunemente que se fala em castelos e torres de marfim. Elas existem não só nas universidades, existem em muitos sítios. Mas o caminho está maduro para se fazer o progresso seguinte. E o grande desafio que eu acho que nós temos de ter nos laboratórios de Estado em todos os sítios é ser capazes de ter a comunidade que vai ter tudo aquilo que, de uma forma magnífica, que o Presidente disse, muito melhor do que eu sequer me atreveria a dizer, é fazer chegar, não é ter só razão, fazer chegar os nossos valores, os nossos princípios à sociedade civil. Esse é um papel que eu acho que os laboratórios podem fazê-lo
independentemente, e eu respeito imenso do dia-a-dia, fui torturado durante muito tempo com esse dia-a-dia, mas não chega. Nem nos dá razão para poder não fazer outra parte do caminho. Portanto, eu peço desculpa, perguntou-me eu respondi com alfinismo. Mas não, deixe-me só dizer-lhe que já agora partilho, embora não seja aqui a oradora, partilho a minha experiência a propósito disso, de como os laboratórios do Estado muitas vezes não fazem chegar o que fazem ao público em geral, porque... Devo dizer, como jornalista, às vezes, há exceções, mas às vezes é muito difícil chegar ao contacto. Mas não partiram as universidades, não partiram os politécnicos. Eu agora, o Sr. Ministro é que colocou, como sabem, há aquele programa do impulso da resiliência, do plano de resiliência. Eu fiquei com uma perspectiva nos últimos 2 meses, graças ao grande visão, que é verdade, que o Ministro Manuel Doutor teve em conseguir injetar no sistema científico e tecnológico uns largos milhões, é 1/5 do orçamento das instituições de ensino superior que vai procurar ser injetado no sistema de ensino superior, mas as universidades e os politécnicos também não fazem esse trabalho. Portanto, não fazem porque muitas vezes não podem, porque o peso, que falaram muito bem, que eu tenho imenso respeito, o dia-a-dia, a accountability face aos nossos parceiros, tudo isso existe. Mas o esforço final tem que ser fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos só voltar, porque penso que o Sr. Ministro terá de sair mais cedo, vamos só voltar um pouco à questão dos laboratórios do Estado. Então, mas qual é a avaliação sistémica que faz? Porque penso que acabou por não falar muito disso. A minha avaliação sistémica é que, primeiro, tem que haver mais colaboração entre os laboratórios. É a minha grande preocupação. Fiquei muito satisfeito, cheguei tarde, peço desculpa, mas já consegui ouvir aqui quando há 25 anos nós avaliámos o INSA e tínhamos em frente todos os outros laboratórios. Tem que haver mais colaboração entre as instituições. Segundo, tem que haver alguma coordenação, estava a falar sobre isso também com o Nuno Canada, com a ciência, mas também com os outros. Como é que se consegue sensibilizar um ministro, que é um político e tem a tutela destes laboratórios, para a realidade e a importância fundamental desse trabalho? Não sei se isso terá que estar vagamente ligado ao Conselho de Ministros, à Presidência do Conselho de Ministros. O Ministro da Ciência tem que ter um papel aqui essencial e ele tem que ser o interlocutor com todos os outros. O que eu acho que tem que se olhar é para a possibilidade de pontes, a possibilidade, como já foi aqui dita, de fundraising, de financiamento adicional, prestação de serviços, não ser tão radical na maneira como nós, que todos queremos o bem público, intervimos na sociedade civil. Ou seja, nós temos que admitir que para prestar o serviço precisamos de outros recursos, acontece em todo o mundo, qualquer que seja o sistema político, e portanto nós temos que ter, para além do Orçamento do Estado, temos que ter outra capacidade de alavancar dinheiro, e isso está a acontecer de uma forma impressionante nos laboratórios do Estado, como está acontecendo na Universidade e nos politécnicos. Portanto, eu acho que o caminho está feito, não é momento de queixas, eu também acho que não é culpa do Ministro das Finanças, acho que não é, acho que é culpa do sistema como um todo, mas acho que nós temos uma enorme responsabilidade. Eu gosto mais de falar de responsabilidade em vez de falar de culpa. E acho que esta visão sistémica é exatamente essa, é trabalhar mais em conjunto. Acho que o que está a fazer neste momento o Fórum dos Conselhos Científicos acho que é muito importante e acho que há que prosseguir. Portanto, a minha visão não é pessimista, é uma visão realista, mas de enorme responsabilidade. Sr. Ministro, antes de passar a si, gostava só de perguntar uma coisa ao Dr. Pedro Pousão sobre o Estatuto da Carreira Científica e sobre os recursos humanos, e depois passava-lhe então a palavra sobre isso. Sobre o Estatuto tem 20 anos, há mais de 20 anos, penso que é a questão da progressão na carreira, do tal estímulo aos investigadores, e isso está estagnado. Podia só atualizar-nos em relação a isso? Não, pronto, é uma introdução para o Sr. Ministro a seguir poder falar sobre o assunto, dá-me ideia. O Estatuto da Carreira, para quem, eu penso que todas as pessoas que estão aqui percebem que isso é, mas para quem está em casa a ver pelo YouTube, é a mesma coisa que termos por exemplo, um exército em que o posto atual máximo fosse capitão, por exemplo, não é? É o que está acontecendo no laboratório de Estado, quer dizer, parou tudo no lugar de acesso. E, portanto, como os lugares constituem obrigações, não é apenas um mero aspecto remuneratório, o não haver progressão na carreira bloqueia por completo muitas das funções que os laboratórios de Estado e tira-lhes algum estatuto. Não sei se está a imaginar alguns brilhantes cientistas portugueses que nós temos, quando estão em conferências internacionais, é uma coisa que mandarmos para a NATO um capitão lidar com os generais que lá estão. Portanto, não é só, por muito brilhante que esse capitão possa ser, e premiado, e medalhado, etc. A questão do estatuto é importante aqui, porque ele que responde a funções, e portanto, eu penso que essa pergunta é um bocado uma deixa para o Sr. Ministro
agora que está a mexer no assunto, falar um pouco sobre isso, não? Sr. Ministro, os olhos agora estão virados para si em relação não só à questão do estatuto, mas também ao que foi aqui dito, à questão da autonomia, à questão de os laboratórios colaborarem mais entre si, que foi a deixa do professor António Rendas. Muito obrigado, Teresa, e bom dia a todos. Eu não posso deixar de começar esta breve intervenção com um elogio a todos aqueles que trabalham nos laboratórios do Estado e que têm defendido ao longo das décadas a coisa pública que representa os laboratórios do Estado. E diria, não arrisco uma afirmação, que os laboratórios do Estado nunca falharam quando foi necessário ter um laboratório do Estado. Mais recentemente na pandemia, na questão das pragas, na questão da meteorologia, e porventura o que interessa pensarmos é se os laboratórios fechassem, o que é que acontecia à nossa vida. E de facto, sempre que houve a necessidade, porque os laboratórios de Estado têm esse drama, vivem para os maus momentos e para as situações de risco, sempre que houve, em Portugal pelo menos, houve sempre uma resposta pronta. Isto não nos podemos esquecer. Dizendo isto, e em complemento àquilo que o Presidente da República, de uma forma tão clara, exprimiu, nós temos que perceber que vivemos numa sociedade do espetáculo. E, portanto, a forma como nos organizamos, e como sabem muitos filósofos têm ao longo dos últimos 100 anos abordado sobre isto, até há um célebre livro sobre a sociedade do espetáculo, aconselho a muitos que viram e que tem que ser reeditado de uma forma clara, o risco é algo que é para estar sempre escondido. E, de facto, nos últimos anos, mesmo agora com a pandemia, e com mais uma vez referindo aquilo que o Presidente da República disse, as instituições como os laboratórios de Estado em Portugal ou no mundo, a situação não é típica de Portugal e sobretudo na Europa, têm sempre uma agenda escondida, porque é a agenda do risco e de uma forma geral, quer a ação política, quer de um modo geral a ação social, é adversa a apresentar-se o risco. Por isso é que esta questão da comunicação, que não tem nada a ver com os jornais nem com os jornalistas, coitados deles, tem a ver com a percepção pública, do que é efetivamente o risco e a sociedade do risco aonde nós vivemos, e por isso parece-me a mim que o desafio mais importante, e até na sequência do vosso título, é essencialmente esta ideia da neutralidade carbónica nos próximos 10 anos, ou nesta década, que toca em todos os laboratórios de Estado que nós temos. Isto não é sempre em qualquer sociedade. Se vocês forem nas sociedades que vivem em risco, se forem, por exemplo, a Israel, para dar um caso, ou se forem à Nigéria, para dar outro caso, em situações totalmente diferentes, ou em algumas zonas do Brasil, que são sociedades que vivem permanentemente em risco, aí, obviamente, o papel das instituições semelhantes aos nossos laboratórios de Estado tem um papel diferente. Agora, o nosso comportamento social e a nossa atitude, porque temos de facto uma sociedade muito privilegiada, é viver sem risco, e não temos esta percepção do risco, e até mesmo na pandemia está-se a evitar. Mas de facto, sempre que foi necessário, os laboratórios do Estado lá estavam, da segurança, e temos aqui o Instituto Hidrográfico, às questões da segurança das redes de energia, às questões dos vários vírus ou pandemias, às pragas e aos problemas da segurança alimentar, ou na segurança, ou na área meteorológica, ou na área sismológica, ou na área da gestão sustentável do território, para dar alguns destes exemplos. Agora, também temos que perceber os laboratórios de Estado neste contexto, o que é que hoje representam na sociedade portuguesa e sobretudo no contexto científico. A comunidade científica desenvolveu-se, cresceu-se, diversificou-se. Hoje, para tentarmos perceber, por exemplo, olhando para o orçamento da FCT, os laboratórios de Estado representam 1,5% do orçamento da FCT. A FCT hoje tem uma execução anual de quase 600 milhões de euros por ano. No último ano, os laboratórios de Estado, a FCT transferiu cerca de 6 milhões de euros para o total dos laboratórios de Estado, mais as bolsas de doutoramento. Isso é preciso perceber essa percentagem. O total da despesa do setor de Estado, como também já foi hoje aqui referido, aumentou cerca de 25%
e devo dizer, em relação à FCT, mesmo assim duplicou nos últimos 5 anos. Duplicou, mas é uma pequena fração de toda a comunidade científica, porque também os laboratórios de Estado, e alguns dos maiores, têm muitas outras funções aquilo do que é a atividade científica. E neste contexto, há também aqui um aspecto crítico que eu devo reconhecer, o papel de todos os laboratórios de Estado, ou de quase todos, nos últimos anos, que foi arranjar novos mecanismos de ligação à sociedade, à economia, nomeadamente participando em laboratórios colaborativos. Hoje os laboratórios de Estado participam em 12 laboratórios colaborativos. Este processo foi sobretudo liderado pelo INIAV, que participa em 5, desde as áreas da cadeia alimentar, às carnes, às sementes, à agricultura de precisão. O LENEG, na área da energia, participa em 4 laboratórios, desde a questão do hidrogênio à economia circular. O LENEG, na área da construção, participa em 2 e o IPMA participa em 1 e eventualmente em vias de participar em 2. Isto são formas importantes, quanto a mim, que os laboratórios de Estado também identificaram nos últimos anos para participar, sobretudo em atividades em colaboração com o tecido privado e com a comunidade científica. Em termos daquilo que foi aqui apresentado, aquilo que mais me preocupa como responsável pela área da ciência é a situação das carreiras nos laboratórios do Estado. Obviamente, hoje uma estrutura deste tipo devia ter um quadro onde todas as pessoas têm a possibilidade de ascender ao topo da carreira. E, obviamente, esta para mim é a questão crítica. Nós hoje temos, segundo disseram, 3.000 trabalhadores, mas ao nível dos investigadores houve um aumento de cerca de 1.300 para 1.600 ETIs nos últimos 5 anos, portanto um aumento de cerca de 20%, mas obviamente só na base da carreira. Esta questão prende-se com 2 questões críticas. Falamos, e bem, no Estatuto da Carreira, mas não é o Estatuto da Carreira que vai resolver esta questão. O Estatuto da Carreira pode resolver uma questão única, porque é a única questão mais crítica, que é a avaliação, porque é ainda um dos poucos estatutos que não tem avaliação. A questão de desacoplar a promoção do recrutamento pode estar ao nível do estatuto. Como sabem, nós já experimentámos nos últimos anos esse processo no ensino superior e, como sabem, sou um grande defensor que devia também alargar aos laboratórios de Estado para a promoção ser desacoplada do recrutamento externo, e tudo o farei para que este processo continue, mas como sabem não tem sido possível avançar, porque é um processo completo, não apenas de uma negociação sindical, mas uma negociação entre várias áreas governativas. Agora, a questão crítica, quanto a mim, estamos aqui vários dirigentes e tenho tido a oportunidade de discutir isso, a questão que se pôs é, e hoje temos felizmente outras instituições também de interesse público na sociedade portuguesa que demonstraram que é possível fazer, que é a questão da autonomia das próprias instituições. Como sabem, essa questão foi feita há 20 anos atrás, e está aqui o João Lavinha e muitos outros, no âmbito destas avaliações, coordenado pelo Ministro Mariano Gago. Foi discutida há 15 anos atrás, na segunda avaliação, em 2007-2008, e na altura os laboratórios não quiseram, mesmo pelos próprios laboratórios, enverdar por esta questão, e agora acho que volta a estar, sobretudo numa questão particularmente crítica, é que vocês não se podem esquecer que nós tivemos um período de forte crise financeira, em que em Portugal o regime financeiro foi controlado pela Troika, que transformou muitas instituições, incluindo os laboratórios de Estado, em verdadeiras direções gerais, sem qualquer tipo de autonomia. Eu próprio percebi que o período pós-Troika e antes-Troika é totalmente diferente. E, de facto, hoje os laboratórios de Estado têm muito pouca autonomia, têm um regime jurídico que lhes dá para fazer muito pouca autonomia, incomparavelmente inferior, por exemplo, àquilo que é o regime jurídico das instituições de ensino superior ou até às fundações de universidade, que têm uma total liberdade de internamente fazer a promoção das suas pessoas. Portanto, a alteração do regime jurídico dos laboratórios de Estado devia ser um ponto particularmente importante na agenda. Agora, a questão é, face à sua dimensão no espectro nacional, tem que ser ganha
a consciência que este é um assunto para as instituições poderem ser autónomas, para não apenas atrair o financiamento necessário. Isso vai por diante? É essa a questão? Não depende só de mim, é um esforço coletivo. Depende das instituições, depende de um conjunto de tutelas independentes e, em último caso, depende de uma vontade coletiva também ao nível do Parlamento. Portanto, é uma questão crítica. O que eu lhe digo é da minha área, eu acho que deve-se preservar e valorizar a natureza pública dos laboratórios de Estado. São laboratórios de Estado que, num leque muito mais diversificado de instituições, têm que ser centrados numa missão perfeitamente pública, e isso deve ser feito dando mais autonomia aos laboratórios de Estado, porque, como foi dito, não tem qualquer tipo de autonomia na sua gestão interna. Esse problema da autonomia, penso que já tinha sido identificado nas avaliações, duas, penso eu, dos laboratórios do Estado. Uma delas, lembro-me de o belga, que foi consultor do professor Mariano Gago, Jean-Pierre Contzen, que dizia que os laboratórios portugueses, os laboratórios do Estado, têm dificuldade em delegar e isso gera mais burocracia e não é... ou seja, devem ter autonomia de gestão, não significa que não tenham de prestar contas e que não sejam responsabilizados pelas suas contas, mas assim que lhes é entregue o dinheiro, deviam ter autonomia, era o que ele defendia. Totalmente de acordo, faço isso, as minhas palavras. Mas já passaram tantos anos e continuamos na mesma. Exatamente, totalmente de acordo. Mas hoje temos outras instituições, nomeadamente as instituições de ensino superior, que têm total autonomia e, portanto, podemos encarar nessa forma, e acho que é uma questão particularmente crítica para ser evoluída. O professor António Rendas quer fazer uma intervenção? Eu não devia falar, mas acho que devo dizer uma coisa. Não é necessário que sejam todos iguais. Ou seja, não é obrigatório. A abertura permitiu às universidades, às instituições que estão todas elas juntas, por exemplo, no Conselho de Reitores ou no CSISP, já um Politécnico, já é a Fundação, e as outras estão perfeitamente bem. Ou seja, esta ideia que nós temos de uma certa homogeneização também tem a ver com o status quo. Eu não tenho ilusões que os adversários não estão só fora, também estão cá dentro, porque há muita gente a quem convém o status quo e pessoas brilhantes. Não está em causa o valor intelectual das pessoas, está em causa um modelo de sociedade. E eu pessoalmente, podem discordar de mim, acho que deve ser dada essa oportunidade e depois os laboratórios de Estado devem decidir, de acordo com aquilo que é a sua estratégia, a sua coerência, o seu serviço público, qual é que é a melhor forma de terem condições para prestar esse serviço público. E se eu peço desculpa ter dito isto, mas tenho a experiência das universidades e resultou bastante bem. Não é pacífico, é natural, porque as pessoas têm as suas convicções e transportam-nas para as instituições. Eu tenho sempre a ideia que a pessoa, quando está numa instituição, está ao serviço da instituição e do público. Tudo o que seja a restante parte deve ser discutida no Parlamento, as pessoas são comunicadores políticos, etc. E esta diferença é, para mim, e o Presidente falou isso de uma forma brilhante, é o grande problema da sociedade portuguesa. Não são só aqueles que estão no espetáculo, desculpe, Sr. Ministro, são aqueles que gostam muito do status quo. Muito obrigado. Sim. Isso é uma pequena observação, que é a seguinte, para além disto, muitas vezes me parece, eu peço desculpa por estar a dar uma visão que é muito do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, porque no fundo há 40 anos que tenho uma relação com o laboratório profissional e portanto tenho muita dificuldade em extrapolar para os outros laboratórios. Mas muitas vezes o que eu sinto em termos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil é que há uma visão do seu aproveitamento muito em função de emergências e para remediação de situações. Quer dizer, o laboratório, de facto, há um problema e o laboratório é chamado já numa situação em que já ocorreu o problema e, portanto, tenta depois resolver o problema. Eu penso, e isso é uma questão que tem a ver com a sociedade atual, a sociedade atual é uma sociedade voraz em termos de tempo, é de uma rapidez extraordinária, temos incongruências muito grandes, nós estamos há 50 anos para decidir onde é que vamos fazer o aeroporto, mas podem ter a certeza, quando for decidido onde é que é o aeroporto, que vamos ter pouquíssimo tempo para o projeto e pouquíssimo tempo para a construção. Portanto, isto são a forma como a sociedade hoje em dia vive, não é possível alterar isto é assim. Agora, o problema é que tem a ver com a qualidade da construção e do que nós estamos a fazer. Tudo isto são processos altamente céleres. Se o laboratório fosse chamado não para remediar as situações e para situações de emergência, mas para garantir
preventivamente a qualidade das construções, nós tínhamos de facto uma base de trabalho em termos do laboratório muito mais gerível em termos orçamentais, porque era uma base que era comum e anualmente constante, do que propriamente as situações de emergência. O que acontece da minha vida profissional, e eu já passei por 2 ou 3 vergonhas, nomeadamente numa intervenção que fiz nos coletores pluviais, eu falo disto porque tem importância, nos coletores pluviais ali na zona da Expo, que havia dois tempos de construção, um tempo de construção que era dos anos 50, 60. Todos os betões, todas as transições, estava tudo belíssimamente feito. Toda a parte que foi feita na Expo era a coisa mais inconcebível de acabamentos, ver ferros a sair das paredes, eram paredes de todo tipo, umas de tijolo, outras de betão. Quer dizer, nós estamos a construir agora muito pior do que se construía, e isto não é possível, porque as obras de engenharia civil são para durar 50 e 100 anos. E, portanto, esta forma, isto tem a ver também com os orçamentos. Se nos dessem uma base para garantia de qualidade da construção em Portugal, e obrigava que o LNEC intervisse através de uma coisa que nós temos até no LNEC, que era a marca de qualidade do LNEC, para a garantia da qualidade da construção. Obrigada. Deixe-me só aqui voltar ainda ao Sr. Ministro. Mas, então, há um calendário em relação à revisão do Estatuto da Carreira Científica. Na sua cabeça, que calendário é esse? Como sabe, amanhã começa a discussão no Parlamento do Orçamento de Estado. É o grande problema do momento, sabemos. O que eu vos posso dizer é que, como sabem, no programa do Governo isso estava incluído para ser tratado nesta legislatura. Viremos. E em relação aos outros problemas mais estruturais dos laboratórios do Estado? Acho que a questão mais crítica, e como sabem aqui de alguns dos dirigentes, esta questão das promoções, que é absolutamente urgente, que não precisa ser feita ao nível do Estatuto e pode ser feito temporariamente por um decreto-lei. E como sabem, eu próprio propus às várias tutelas que isso fosse feito ainda no final deste ano, à semelhança do que está a ser feito nas instituições de ensino superior. E essa era a questão crítica. Nós hoje temos laboratórios que não têm investigadores no topo da carreira. E esta base piramidal devia ser rapidamente invertida, mas obviamente essa será uma possibilidade ou não a ser feita face ao Orçamento de Estado e à Lei do Orçamento de Estado 2022. Obrigado. Engenheiro José Manuel Catarino, satisfeito, contente com o que ouviu aqui da parte do Sr. Ministro? Em relação ao diploma que já tinha sido divulgado no verão sobre a possibilidade de fazer concursos internos para as categorias intermédia e superior, estamos plenamente satisfeitos, porque isso é um modelo que já está a ser praticado nas universidades e dá-nos muito mais expectativas para que esses lugares possam ser preenchidos. Em relação à progressão nos escalões, em função do desempenho, aí temos mesmo que esperar pela revisão do Estatuto da Carreira, porque o que temos neste momento em vigor, desde 99, é apenas a apresentação de um relatório trienal, que não é suficiente para depois haver essa progressão. Portanto, nós precisávamos que isso fosse clarificado. Já temos um regulamento para isso, que no caso do LNEC pode entrar em funcionamento logo a seguir a ver a revisão do Estatuto da Carreira e que permite depois definir as regras para a progressão. Portanto, aí estamos menos satisfeitos porque estamos a ver que o horizonte não é tão imediato. Dr. Pedro Pousão, faço-lhe a mesma pergunta e depois penso que teremos mais ou menos que terminar. Pois, bom, eu espero que sim, e eu espero precisamente a questão do que o Sr. Ministro falou, se ele conseguir fazer passar a questão dos concursos internos, seria realmente interessante, porque dignificava a carreira e dignificava os próprios laboratórios de Estado, portanto, porque ao fim e ao cabo é disso que se está a falar, não é? É de dignificar os próprios laboratórios de Estado e pôr as coisas como elas são, e portanto eu espero que saia. O Estatuto da Carreira, pronto, tem mais discussão, pronto, do que esta legislação, que repunha um pouco
a verdade, como, não é, do currículo que as pessoas têm e que não corresponde ao lugar que ocupam. Eu só queria acrescentar aqui uma coisinha, se pudesse. Os laboratórios de Estado, e naquele em que eu trabalho, por isso conheço melhor, como é evidente, tem hoje uma imensa gente nova a produzir ciência que se farta, não é? E a produzir e a participar em projetos europeus e com uma dinâmica que já não corresponde à dinâmica que se calhar quando foram avaliados há 20 ou 30 anos. E, portanto, valia a pena olhar hoje para os laboratórios de Estado. Também, em relação aos laboratórios colaborativos, foi aqui falado, e aos laboratórios associados, eles estão cheios de gente dos laboratórios de Estado. Os laboratórios de Estado é que estão, muitas vezes, a dar corpo e a dar visibilidade a esses próprios laboratórios associados como uma forma de fugir a certas burocracias aqui. É pena que isso não seja tão visível. Eu disse isso ao Sr. Ministro, disse, bom, ainda bem que eles existem. Assim, sim, ainda bem, mas se nós tirarmos a componente de laboratórios de Estado desses laboratórios associados, eles ficam muito mais pequeninos, não é? Portanto, às vezes não se nota, o próprio laboratório de Estado não faz passar a sua imagem porque ela está diluída noutros tipos de instituições. Deixe-me só aqui perguntar ainda uma coisa ao Sr. Ministro. Eu penso, mas se eu estiver enganada, corrija-me, que não existem, nos concursos da FCT para projetos de investigação, existem concursos específicos para os laboratórios de Estado? Não, pois não. E acha que isso deveria ser tendo em conta que o tipo de ciência e de investigação que se faz nas universidades e nas unidades de investigação e nos laboratórios do Estado são diferentes, uns fazem investigação direcionada para resolver questões do país, problemas do país, e a investigação nas universidades é mais movida pela curiosidade, ou seja, vai ao sabor do que o investigador quer investigar. Não pensa que deveria a FCT abrir concursos específicos? Obrigado, é uma excelente questão que está em parte já feita. A FCT tem, por um lado, concursos em todas as áreas do conhecimento, onde os laboratórios de Estado podem concorrer como todas as outras instituições científicas. E, gradualmente e progressivamente, temos aberto com os chamados programas temáticos. Por exemplo, abrimos um programa temático para a capacitação da administração pública em inteligência artificial. Sobretudo o INSA está muito envolvido nisso na área da saúde, mas outros laboratórios também estão. Abrimos o programa temático para o estudo do Foz-Coa, do Vale do Coa, ou para o Parque do Montezinho, onde, entre muitos outros, o INIAF está fortemente envolvido. Portanto, temos abertos programas temáticos, não abrimos nenhum programa temático para os laboratórios de Estado, mas em temas particularmente concretos, e penso que é assim que deve ser feito, e nomeadamente no âmbito, quando foi há 1 ano e meio atrás a pandemia, abriram-se concursos temáticos só para a pandemia e, por exemplo, o INSA esteve particularmente envolvido em muitos destes projetos e concursos. Mas acho que a investigação de interesse público, tudo o que se faça, é pouco. Acho que deve ser valorizada. A questão que é preciso ver é uma gestão pública dos recursos disponíveis. Naturalmente, a FCT tinha uma execução há 5 anos atrás cerca de 380 milhões de euros, hoje tem cerca de 600 milhões de euros e o Orçamento de Estado está em discussão no Parlamento, aumenta para 620 milhões de euros, mas tem várias linhas, desde a formação avançada, o emprego científico, os projetos, etc., e não há ou não tem havido a capacidade para aumentar muito mais, e por isso sempre que se abre um programa temático não quer dizer que o orçamento aumente, mas naturalmente que sobre temas concretos faz todo o sentido, como aqueles que já estão em funcionamento e que estão abertos e que se podem e devem abrir outros, portanto complementar os concursos para projetos em todas as áreas científicas com programas temáticos para temas particularmente concretos. Posso dizer desde já, e estamos aqui 3 à minha frente, há, por exemplo, uma área crítica que é a economia do hidrogénio. Onde será uma das áreas de interesse público em Portugal, na Europa e no mundo, e onde não temos o conhecimento suficiente e há uma questão crítica na segurança do futuro das redes de hidrogénio. E essa área, ainda ontem estive reunido com vários investigadores para virmos, por exemplo, a abrir um programa temático só a investigação na área do hidrogénio, desde a química do hidrogénio à segurança das redes de hidrogénio, porque é um interesse, é um programa, é uma temática do maior interesse público nos próximos anos e, sobretudo, com o desafio da transição ecológica. Mas poderia darmos aqui outras questões da gestão do território à gestão das pragas agrícolas. Muito obrigada. Professor António Rendas,
Queria-lhe só perguntar, daqui do que ouviu aqui, que análise é que faz aqui da mesa redonda? Que ideias principais leva? Sim, eu trazia aqui o texto da resolução do Conselho de Ministros de 17 de julho de 1997. E estava aqui a dizer ao Pedro que muito do que aqui foi dito está também nesta resolução. Não sei se a conhecem, vale a pena consultá-la, porque é muito interessante perceber como é que a situação, onde é que estão os nós górdios. Mas a minha posição é, francamente, eu não diria que é otimista, porque acho que isso seria demasiado, mas é uma situação de alguma expectativa favorável, para já, porque os laboratórios de Estado fizeram um caminho. Eu não os conheço em pormenor todos, nem pensar, conheço alguns, uns mais, outros menos, mais da minha área e de outras quando estava na reitoria da Nova, mas eu acho que há aqui um papel indiscutível dos laboratórios de Estado, isso não está em causa. O que eu penso é que a diversidade e aquela possibilidade que há de modelos de autonomia e de governação devia ser mais valorizada, independentemente da legislação, das carreiras, porque eu disse, as carreiras são um problema fundamental, mas se não houver liderança, se não houver estratégia, acaba sempre por ser pouco, porque nós resolvemos o problema do A, do B e do C, mas não temos a escala. E o que eu penso que é muito importante nesta altura, não sei como é que se faz, era tentar que houvesse alguma plataforma comum, por isso é que eu acho que os conselhos científicos pode ser uma boa base, que permita dar ao Ministério da Ciência esse tipo de capacidade para poder negociar à séria com as outras tutelas, porque eu acho que é muito importante que haja realmente essa autonomia dos diversos ministérios, são papéis completamente diferentes. Se isso acontecer, eu acho que tudo o resto já está feito, já há uma enorme capacidade de recursos humanos científica. O que é pena é que eles não fiquem onde na realidade podem também sentir que são bem tratados, têm um futuro, têm impacto para a sociedade. Esse trabalho é um trabalho que exige grande espírito democrático, existe uma cultura de grande abertura, exige uma responsabilização individual, independentemente daquilo que nós somos como profissionais, daquilo que nós somos como cidadãos, mas este é o caminho que eu vejo que é possível. Não sei bem quando, porque as notícias neste momento não são, mas o que disse o Presidente é verdade, não falemos de conjuntura, falemos de estrutura. Pois, acho que muito obrigada ao painel e muito obrigada a todos. Boa tarde.